pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato seja tudo bem. Eu sou o José Martins Neto e hoje estou trazendo para vocês um tema que é sobre nacionalismo. Eu hoje estou trazendo esse tema porque, enfim, é um tema que a gente vê muito no Brasil e a gente precisa saber diferenciar o que é nacionalismo, o que é patriotismo, o que é ufanismo, qual que é a importância desses conceitos e o que envolve cada conceito. Então, para que a gente tenha noção histórica do que a gente está falando, o nacionalismo ele não surge junto com o Estado, né? Ele surge depois. Você tem uma noção estrutural de governo bem antes de se entender o nacionalismo. Né? Ele surge a partir do momento que você tem a criação dos Estados Nacionais Democratas, com uma ordem mais republicana, que se entende a coisa pública e se entende também, principalmente, a necessidade do neocolonizar. Então, a metrópole, né, as grandes potências da época, elas se uniram e essa união foi dado a vertentes econômicos com a intenção de explorar as suas colônias. Né? Esse é o processo que a gente chama de neocolonialismo, inclusive, que é a base da criação do nacionalismo. Ou seja, o que integrou esses povos, principalmente na Europa, e até depois, porque as colônias elas foram percebendo que foram exploradas e lutaram pelas suas independências, foram inicialmente fatores econômicos. Mas não só isso. Fatores de violência também já integraram nações. Por exemplo, a Alemanha nazista. Você tinha um grupo, né, que se definia como superior, que culturalmente decidiu eliminar um grupo, que no caso foi os judeus, que eles julgavam como sendo pessoas inferiores. Ou seja, o nacionalismo ele é um fenômeno que tem muitas causas, mas, porém, contudo, todavia, que todas essas causas desembocam no mesmo lugar, que é nesse conceito. Então, tem causas econômicas envolvidas, tem causas culturais, né? Uma nação ela pode se dar pela cultura, né? E também por fatores de violência, que é o nacionalismo violento, que a gente costuma ser, que a gente vai abordar nesse vídeo aí. Bom, dito isso, eu vou trazer uma breve definição e depois eu vou explicar essa definição pouco a pouco. Vamos lá? O nacionalismo é um sentimento de pertencimento e identificação com a própria nação e cultura, que foi a definição que eu trouxe. Para explicar essa definição, guarde o nome desse autor, Benedict Anderson, e a obra dele, Comunidades Imaginadas. Porque, segundo Benedict Anderson, por que comunidades imaginadas? Porque esse nacionalismo, essa noção, ela não está presente de maneira extremamente pragmática no seu dia a dia. Ninguém sabe explicar por que a gente é brasileiro, mas a gente sabe que a gente é. Porque a gente sabe, a gente se identifica com a história, a gente tem afinidade com a língua, que a nossa língua é única, bem dizer, o português não é a única, tem vários dialetos, mas é, enfim, a língua predominante. Você tem aí, enfim, um apelo às tradições muito forte, às cores da nossa bandeira, que é herdado dos Habsburgos, que também é muito forte na nossa sociedade. Você tem valores, né, os costumes locais. Apesar de não ser unificado, é uma coisa assim que faz parte e que integra esse conceito de comunidade imaginada. Ou seja, esse conceito é um conceito abstrato, que tem a ver com uma série de valores e comportamentos que é assimilado por um grupo ou por um indivíduo sozinho. Essa é a principal tese do livro do Benedict Anderson. E nessa obra também ele ressalta o papel da mídia, principalmente do rádio, da TV, da mídia da época dele, que, enfim, foi um fator crucial para que as pessoas se sentissem pertencentes a uma nação. Porque é justamente isso, é o pertencer, é o se sentir parte do todo. Essa é a definição mais correta. Bom, falei do surgimento, que surge a partir do momento da criação dos Estados Nacionais, com foco no neocolonialismo, nos movimentos de independência. Mas no Brasil, ele surge também a partir do importante papel que teve o IHGB, né, fundado por Januário Barbosa da Cunha em 1838. Esse instituto, né, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, foi o primeiro instituto que buscou escrever uma história para o Brasil. Foi a primeira história escrita. Eles fizeram um concurso
tiveram dois participantes, o Wallerstein e o von Martius, venceu o von Martius, e ele escreveu a primeira história que deu base para toda a cientificidade brasileira. E esse modelo de história que ele escreveu, e enfim, quero falar de muito ainda de historiografia com vocês, foi um modelo em que ele dividiu o Brasil em três raças de maneira hierárquica, onde você tinha no topo o branco europeu, depois os negros que vieram da África para construir essa nação, ou seja, já apareciam aqui como numa estrutura muito subjugada com relação aos brancos, e o indígena como um terceiro elemento aí, que surge como uma figura que foi invisibilizada, no caso aí, pelo branco europeu colonizador. Então, assim, essa foi a base da égide de criação do nosso país. Veja bem, a base, a estrutura do nosso país, ela é uma estrutura, toda a cientificidade foi pensada sobre veias racistas. Por isso que a gente fala hoje em dia de racismo estrutural, porque por mais que você não perceba essa estrutura, né, ela existe e ela está presente. Entendeu? Ela não é invenção, não é coitadismo, não é mentirinha. Desde que o país foi pensado intelectualmente, ele foi pensado a partir de uma política de branqueamento para se fazer uma nação dos moldes cosmopolitas, nos moldes do que era o eurocentrismo. Bom, falei da criação desse conceito, falei do IHGB, falei dos movimentos independentes, falei do Estado moderno. Agora eu quero destacar o papel importante da figura de Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas ele buscou a unidade da nossa nação por meio de criação de símbolos nacionais. Ele tanto se colocava como um símbolo, como ele também criou alimentos, tais como a feijoada, valorizou o samba carioca, criou empresas que até hoje são reconhecidas como valores nacionais, como a Petrobras e a Companhia Vale do Rio Doce. Né? E posteriormente a Vargas também é válido divulgar o papel da Rede Globo, porque a Rede Globo, numa época que você não tinha um serviço de streaming como hoje, você tinha outras emissoras, mas ela era a principal emissora. Então foi a partir da Rede Globo que a gente conseguiu uma unificação de um país em torno de uma língua, que no caso que é a língua predominante no Brasil é a língua portuguesa. Existem outras? Existem. Mas a Globo teve esse importante papel de levar, através de sua programação, não só o telecurso, mas também o ensino e a prática da língua portuguesa. Então, a partir do momento que a gente entende que o nacionalismo está ligado a esse pertencer, a ter afinidade com a história, com os valores, tradições, eu trouxe dois conceitos, que é o conceito de patriotismo e o conceito de ufanismo. O patriotismo, ele é necessário porque, por exemplo, um policial que precisa nos defender todos os dias, ele precisa ter amor à sua pátria, ele precisa ter amor a quem o defende. Não é proibido ter amor à pátria, só que você não pode fazer desse amor uma forma de você excluir outras pessoas se colocando como um cidadão de bem supremo. Porque a partir do momento que você se coloca como um cidadão de bem supremo aos outros, você tem o ufanismo, que você perde a sua razão, como a figura, por exemplo, da Dona Fátima, que fez o que fez lá no 8 de janeiro no Congresso, enfim, quebrou tudo, em nome, veja, ela está vestida com a bandeira do Brasil, foi em nome de um ideário ufanista. E essas pessoas, enfim, que apareceram cantando, fazendo arruaça na rua, cantando, fora Dilma, fora Lula, fora PT, é de se questionar o quanto que elas são fanáticas politicamente. Por isso que a gente já passa de uma linha de amor e já está indo para uma linha mais, enfim, eu deixo para você decidir, porque para mim é uma linha muito mais perigosa mesmo, né? É uma linha de patriotismo que exclui pessoas, na minha visão. As consequências disso é a xenofobia, são os conflitos étnicos, a desunião, são governos pautados em querelas inúteis, muitas vezes para justificar suas ações patrióticas pautadas em desinformação e muito, mas muito fanatismo político. E aqui fica a conclusão da nossa aula, pessoal, que a gente tem que saber equilibrar, se posicionar no mundo globalizado, defendendo um nacionalismo ético que busque por justiça dentro das nossas próprias fronteiras. Porque se a gente não conseguir garantir isso, nós não somos uma nação.
mas sim um retalho do país. Então essa é a base. É você saber se comportar com o todo, você conseguir manter um diálogo globalizado, mas você também saber os momentos em que você deve se fechar economicamente. E um bom governante, ele tem essas duas visões. Então, sejamos bons naquilo que a gente faz. Vamos para o lado que, sem fanatismo, para o lado que melhor convém a nós. Porque senão a gente não vai conseguir nunca a consolidação do Brasil, que é o que você mais deseja e que é o que eu também desejo. Desde já eu encerro a aula. Muito obrigado. Eu peço para você curtir, compartilhar. Assim você ajuda o nosso canal a crescer. Muito obrigado desde já pela sua colaboração e até uma próxima oportunidade.